Eu Peraí. autorizo, Agora, Renato. eu autorizo, meu nome é Renata Costa, a gravação nesse segundo seminário em metodologias ativas de aprendizagem e educação profissional, no seminário apresentado nas disciplinas de tendência de ensino e aprendizagem pelo professor doutor Marcos Fernandes Sobrinho. E, meu nome é Johnny Carlos da Silva, eu também autorizo a gravação e a veiculação desse vídeo. Renata, se você quiser finalizar a sua fala. Para completar a fala, a qual eu estava dizendo, eu gostaria de citar uma autora da matemática, Lourdes Onichik, que ela fala da concepção, o problema é visto como um ponto de partida para a construção de novos conceitos e novos conteúdos. E os alunos, sendo co-construtores de seu próprio conhecimento, e os professores, os responsáveis por conduzir esse processo. Cito também, professor, para completar, a nossa BNCC, que é o currículo novo que está aqui, e o currículo de Minas, ele é completamente contextualizado de acordo com as metodologias ativas. Muito obrigada. Obrigado. E nós vamos entrar já com a apresentação do Johnny. Não sei se o Johnny vai falar alguma coisa. Não, já finalizamos, professor. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Nós que Gostei agradecemos. muito da maneira como vocês conduziram a apresentação, tanto na organização dos slides, como também nos comentários e indo além do texto. Parabéns. Obrigado. Johnny não, perdão. Rubens, vamos lá? Sou eu, vamos. Bom dia a todos, né? Sou o Rubens Pereira, autorizo a gravação e a vinculação da imagem na plataforma Moodle. Vou apresentar um artigo sobre a queixa escolar, reflexões sobre o atendimento psicológico, né, das autoras Danile Rafaeli e Lucivanda Cavalcante. Ambas psicólogas formadas pela Universidade Federal do Vale de São Francisco. Lucivanda também concluindo o mestrado em Psicologia Social pela Universidade Federal do Vale de São Francisco. O objetivo desse artigo é uma pesquisa qualitativa que foi realizada com 6 psicólogos e 2 estagiários que atuam na cidade de Petrolina, Pernambuco. O critério de seleção e participação nessa pesquisa é que esses profissionais trabalhassem diretamente no atendimento com alunos com dificuldade de aprendizado. Então, elas estão estudando a atuação desses profissionais e os instrumentos que eles utilizam na solução dessas queixas escolares. Então, historicamente, o fracasso escolar relacionado a fatores extras escolares. Então, a gente tem uma cultura, né, que o fracasso do aluno ele se dá através de fatores biológicos desse aluno e fatores extraescolares que vão influir em critérios sociais e tudo mais que eles defendem, né, nesse histórico de atendimento profissional do psicólogo. A partir da década de 70, esses problemas passaram a se deslocar de um caráter biológico para uma esfera cultural, né, que vai ter referência à teoria de carência cultural, que é criticada por vários autores, como Braga. O que essa tendência de carência cultural? Que é a falta de instrução dos pais e as condições socioeconômicas que são apontadas como fator de dificuldade da criança, né? Essa teoria já vem sido criticada por esses autores. No texto, eles trazem também que um dos fatores que pode influenciar nessa dificuldade do aluno é a metodologia utilizada pelo professor, onde a escola adota geralmente uma única metodologia e dificilmente essa metodologia é analisada. Então, além desses fatores,
eles destacam como a metodologia utilizada pelo professor como um fator potencial em gerar essa dificuldade do aluno, tendo em vista a individualidade de cada um. Então, esses problemas que são abordados, eles precisam de uma análise, né? E esses problemas que são causas reais precisam de uma reavaliação. Se for a metodologia, essa metodologia deve ser reavaliada. Então, a atuação desse psicólogo na escola, ela é caracterizada por uma prática diagnóstica, né? Onde eles vão desenvolver testes e laudos visando identificar os principais aspectos relacionados a esse fracasso, que eles chamam de fracasso escolar, né? E qual que é essa queixa? Quais são essas queixas escolares? São os encaminhamentos que a escola e os pais levam esses profissionais, né, em relação à dificuldade de aprendizagem, socialização, né, que vai influenciar nessa atuação dos psicólogos. Então, como essas autoras viram que esses psicólogos atendem a essas queixas escolares? A maioria das vezes um atendimento individual, né? E eles fazem uma crítica em relação a esse atendimento somente individual, fora da escola. Essa pesquisa foi realizada num consultório que eles são encaminhados. Os psicólogos não estão dentro da unidade escolar. E esse fato de não estarem dentro da unidade escolar faz com que eles deixem de assistir outros agentes, né? Não conheçam o universo da escola. Quais são os fatores que podem ter contribuído para esse aluno chegar a esse atendimento através dessa queixa escolar. E o fato de não conhecer essa realidade da escola, né, conhecer outros fatores, o ambiente escolar, a atuação da coordenação, a metodologia do professor, valida o que é tão criticado como a culpa do aluno. Então, o fato desse atendimento ser um atendimento individual, não conhecer todo o contexto, né, que chegou a levar esse aluno até esse encaminhamento dessa queixa escolar, ele vai validar o aluno como sendo o principal culpado desse fracasso escolar. Então, esses participantes, que foram 6 psicólogos e 2 estagiários, como a amostra de profissionais é muito pequena, né, e eles colocaram em sigilo, né, a participação por um critério de segurança deles e garantir a isonomia do processo. Então, esses 6 psicólogos e 2 estagiários realizaram um atendimento dessas crianças, né, e seguiram um roteiro de entrevista semi-estruturada. Todo o artigo ele é baseado na análise desses profissionais. Em nenhum momento foi ouvido o aluno ou a escola ou então os pais. Então, toda essa pesquisa, essa análise de resultado e discussões é com base nessa entrevista com esses profissionais que atendem essa demanda. Então, após fazer as entrevistas com esses profissionais, eles dividiram os conteúdos desse material nos seguintes temas: causa das dificuldades de aprendizagem, a atuação dos psicólogos, o contato com a criança, com os pais da criança, o contato com a escola ou o professor da criança e as causas das dificuldades de aprendizagem. Então, após colherem essas entrevistas que foram gravadas, as pesquisadoras dividiram em esses 5 grandes temas. Então, eu trouxe aqui da mesma maneira que elas apresentaram no seu artigo, sempre na forma da resposta que esses profissionais, né, nomeados de sujeito de 1 a 8, responderam o questionário que foi aplicado a eles. Então, quais são as causas das dificuldades? O que eles alegaram como causa das dificuldades de aprendizagem desses alunos? Então, esse sujeito 2 diz que a condição socioeconômica e a falta de informação dos pais e o nível de escolaridade dos pais. O sujeito 5, ele acredita que a maioria dessas dificuldades se deve através das condições socioeconômicas e o nível de escolaridade dos pais. A maioria tem pais analfabetos e as crianças não têm perspectiva, interesse ou objetivos de vida. Essa foi a fala de um dos profissionais. O terceiro que eu trouxe aqui, acho que a escola é o principal responsável por essas dificuldades, quando não oferece uma educação de qualidade. Alguns professores acabam encaminhando a maioria dos seus alunos e não percebem que existe algo errado nisso.
Então, dentre as 8, né, respostas, o que a gente pode observar aqui? E elas observaram que somente um deles trouxe a escola como um principal fator que causou essa dificuldade desse aluno, que levou essa queixa, né? Levou esse aluno a esse atendimento. E a maioria deles apontam os alunos, a família ou a condição socioeconômica como principal causa para esse fracasso escolar. Então, nesse tipo de fala, eles acabam isentando a instituição escolar desse processo, né? Culpabilizando apenas o aluno, a família e essa condição socioeconômica. Sobre a atuação desses psicólogos, a maioria deles, né, faz anamnese com os pais, né? Microfone, Carlos. Faça primeiro uma anamnese com os pais, bem detalhada, para investigar a causa das dificuldades, o aprendizado da criança. Coloca alguns brinquedos na mesa para se expressar. Então, a gente pode ver, através desses relatos, né, dos profissionais, que a maioria deles abordam, né, essa metodologia de análise através de anamnese, que é o que vem sido aprendido na graduação, né? A gente pode ver que eles não saem muito desse roteiro pré-estabelecido. Então, com esses relatos, a gente pode inferir a dificuldade dos profissionais que realizam algum tipo de intervenção que é voltada nessa demanda de atendimento a alunos com dificuldade de aprendizado. Então, o sujeito 8 que diz que o nosso primeiro papel é fazer a escuta. Nesse primeiro momento, quando o problema é identificado, a gente entra mais com um papel mais psicoterápico. O que as autoras sugerem com esse tipo de análise, que existe muito encaminhamento ao setor de saúde, onde muitas vezes o próprio profissional poderia conseguir mediar essa situação e, através de resolver só com métodos que são aplicados, ele acaba encaminhando grande parte desses alunos para a saúde, para fazer ou exames ou laudos de alguma maneira. O próximo tópico, que é o que eles fazem em relação ao contato com os pais da criança, né, após esse atendimento. Então, o sujeito 6 diz que sempre realiza o atendimento e depois ele dá um feedback para os pais. Já o sujeito 4, ele diz que o trabalho é feito em equipe, depois nós sentamos e conversamos sobre os casos para chegar a uma conclusão sobre eles, né? O que elas falam, né? Qual que é o relato desses profissionais em relação a esse encaminhamento que é feito através das escolas, através dos pais? Que a maioria dos pais apontam ansiedade em resolver o problema, né? Esse problema, entre aspas, do filho. E a gente, enquanto professor, acaba se deparando com esse tipo de situação aqui, ó, em relação a, principalmente, quem trabalha no ensino fundamental, onde é aquele primeiro contato de alfabetização do aluno. Então, essa mesma ansiedade que às vezes o pai demonstra, né, para conseguir, o que meu filho tem, eles levam essa ansiedade e impressão para o profissional também. O que elas trazem no texto, que se o profissional não está bem capacitado, pode gerar uma pressão, né, em apontar alguma falha no aluno, né, que às vezes pode ser definitiva. Então, elas apontam isso tanto quanto os profissionais, e eu trago isso para a sala de aula, né? Principalmente quem está trabalhando com educação, no ensino fundamental, o cuidado em fazer esse tipo de comentário, esse tipo de sugestão, porque às vezes com uma simples sugestão, dependendo da maneira que a gente aborda isso para o pai, a gente já rotula esse aluno, né? Sendo que não somos capacitados profissionalmente para isso. Então, elas reforçam, né, essa ideia de o cuidado em relação de indicar enquanto professor, né, esse tipo de situação, e às vezes do profissional, né, que através de uma pressão do pai vai tender a resolver a situação com mais rapidez, não fazendo todos os métodos e soluções possíveis. O que esses profissionais dão como resposta à escola ou o professor da criança?
né? Somente 2 entrevistados reconheceram a necessidade do contato com a escola ou professor, né? Dos 8 participantes, somente 2 que reconhecem que é importante dar esse retorno à escola ou professor da criança. Então, a maioria das falas deles geram em torno de quando é necessário, mas até agora eu não tive necessidade, não julguei necessário dar esse retorno para a escola. E quando fazem, geralmente é encaminhado uma terceira pessoa que faz uma resposta geral em relação à escola, né? Então, o desconhecimento do que acontece na escola faz com que esses profissionais não vejam a importância de um laudo psicológico no meio escolar, né? Então, o fato de não permanecer na realidade escolar faz com que eles não vejam realmente quanto é importante um laudo para quem está em sala de aula, para a gente conhecer realmente quais são as limitações desse aluno e como trabalhar com ele. Então, nessa parte, elas evidenciam que é uma prática, né, dos profissionais não dar esse retorno à escola, e sim fazer esse encaminhamento. Como eles avaliam o trabalho deles em relação a esse tipo de demanda, né, esse atendimento dos alunos com dificuldade? A maioria deles, dos sujeitos entrevistados, colocam a formação como um fator que não contribui para um atendimento de qualidade, né? Que seria necessário rever essa formação psicológica do curso de psicologia para conseguir, dentro da grade curricular, mais disciplinas e práticas que envolvam o atendimento, o acompanhamento escolar, né? Essa demanda também, por fato de ter poucos profissionais que atuam nas escolas, e a quantidade de atendimentos. O que eles relatam na cidade de Petrolina é que a preocupação é maior com a quantidade de atendimentos que é recebida, né, do que, na verdade, a qualidade. Então, por a demanda ser pouca, acabam tendo que desenvolver mais atendimentos, não conseguindo trabalhar com mais qualidade nesses alunos. 7 deles destacaram a condição física da escola como um obstáculo, o que impedem eles de estarem mais dentro da escola. O que são essas condições físicas? É uma sala especial para ele ter um atendimento com mais sigilo na escola, tendo em vista que esse tipo de atendimento na escola pode gerar exclusão, perseguição em relação a esse aluno. Então, eles veem a condição, né, física da escola como um fator prejudicial para eles estarem dentro da unidade escolar. Então, o que a gente pode concluir com esse artigo? Que as discussões, a partir das afirmações dos participantes, apontam resultados semelhantes do que as pesquisadoras encontraram na literatura sobre a atuação do psicólogo diante das dificuldades de aprendizado das crianças, né? E que esse artigo ele não é suficiente, né, não conseguir estabelecer essa relação clara entre o psicólogo, criança e escola, né? Serviu para gerar mais dúvida em relação à participação desses 3 em conjunto: psicólogo, criança e escola. Que caminho a gente deve seguir? Como encaminhar? Como deve ser feito esse retorno, né? Como que deve ser a presença desse psicólogo dentro das unidades escolares, né? A gente sabe, a gente acredita que essa contribuição é válida, mas como que é feita essa relação, como que precisa ser melhorado, isso fica como dúvida e sugestão para outras leituras de aprofundamento. Referência, né, que é o artigo A Queixa Escolar, reflexão sobre o atendimento psicológico, da revista Argumento. É isso, pessoal. Muito obrigado.